Fala, grande Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Tudo Cara, bem? tudo jóia. Você percebeu que a musiquinha deu uma mornada em relação às outras, Pedro? Não parece que ficou um negócio Ficou. meio... Antes era mais mas é maneiro, né? Essa Antes era introdução mais eu gosto dela. pauleira. Antes ela era mais pauleira. Eu gosto dela e gosto de estar aqui com você também. Voltou, né, Pedro, para a gente conversar Não. sobre esse tema que a gente vem programando há quanto tempo, né? Falar de open pricing. A gente está tendo um engajamento muito bom, que a turma está realmente chegando aí e muitas inscrições, enfim. Nosso canal fica gravado, né? E quem quiser ver depois pode ver. A gente tem tido boa visualização dos nossos webinars. Pedro, eu vou pedir você para se apresentar. Eu sou Cristiano Pena, CEO do Book, né? Sou um colega aqui dentro da empresa, enfim. E você, Pedro? Conta pra gente. Sou Pedro, eu sou formado em turismo pela UF aqui no Niterói. Sou hoteleiro há mais ou menos 17, 18 anos e tenho aí pelo menos 10 anos de experiência em RM. Já trabalhei muitos anos na Accor, trabalhei em algumas outras empresas aqui do Rio, algumas redes de hotel, tanto familiares quanto redes também aqui dentro da cidade do Rio. E desde o 2019, um pouco antes da pandemia, eu venho ajudando os hotéis independentes e pequenas redes numa atuação um pouco diferente do que eu fazia antes, né, com pequenos hotéis e, sobretudo, como RM terceirizado, não dentro da unidade em si. Né, um modelo um pouco diferente do que eu vinha atuando nos anos anteriores. Dentro da propriedade, né, Pedro? Pedrão, Então, agora que como bom que você está aqui com consultor, a como gente. terceirizado, né? Vamos falar um pouco desse tema, então, Pedro. Finalmente, né? Open pricing, será que faz sentido isso? Eu percebi, assim, e tenho lido um pouco sobre esse tema do Open Price em alguns artigos lá no exterior, lá na Europa, a gente tem visto como que isso é debatido, né? E aqui no Brasil é uma coisa um pouco nova ainda. Você vê que a gente tem muita resistência. Apesar do Bibu estar quebrando essa resistência de certa maneira, a gente nota que nas redes, aqueles hoteleiros mais ortodoxos, vamos falar assim, eles ainda se mantêm um pouco do lado do tarifário pricing. Pedro, na sua experiência, que a gente sabe que é vasta, aí de 10 anos de RM, trabalhou em grandes redes, em grandes hotéis, né, Otom, enfim, Winder e Accor, conta pra gente o que é um tarifário pricing, como que ele chega na mão do RM, em que momento que ele chega na mão do RM? Cristiano, acho que isso é essencial para a gente começar a discussão. Definir como que é feito atualmente os tarifários, para que a gente possa daí entender como que a gente pode falar um pouco mais de open pricing. O tarifário pricing, ele é o famoso BAR, né, onde você tem uma tarifa Best Available Rate, que é aquela tarifa base que eles utilizam para todos os apartamentos, para todas as configurações de preço, e em cima dela eles colocam variações positivas e negativas, sempre valores fixos, normalmente são valores fixos, 10, 20, 30, 50 reais, e definem níveis de preços para cada uma para, na verdade, variar a tarifa do hotel em temporada, em dia de semana, da forma como o hotel melhor achar. Né? E, além disso, define também variações de preço para cada um dos mercados. Né? Então, vou definir que eu vou ter 10% de desconto para promoção, vou ter 25% de markup para alguma determinada operadora, e por aí vai. Esse é o tarifário tradicional, que a gente chama de pricing, né? O grid de tarifas que a maioria dos hotéis utilizam, e claro, ainda tem gente que utiliza modelos mais simplificados desse tarifário, né? Muitas vezes só final de semana e dia de semana, sem variação de preço, né? Mas quando a gente fala de tarifário, pricing é esse, que normalmente são 10 níveis, algumas redes já trabalham com 15 níveis de tarifa, mas que você define uma tarifa mínima, onde é o mínimo que você pode chegar na baixa temporada, e uma tarifa alta, uma tarifa máxima, que normalmente é o valor máximo que você quer vender no seu hotel dentro daquele ano, dentro daquele calendário específico, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, normalmente a tarifa mais alta, a gente está falando do Réveillon, né?
Perfeito. É interessante na hotelaria que essa tabela de preços, né, ou esse tarifário pricing, ou como você disse, um grid, né, de tarifas, é uma tabela, já vem determinado, inclusive, assim, o single, o duplo, o triplo, o quádruplo, a cama extra, criança, por bar, né? Você tem lá bar 0, bar 1, bar 2, bar 3 e vai até a bar 10. E essa tabela, ela determina exatamente a movimentação de tarifa, é fixa, vamos dizer assim, dentro de cada nível. E por categoria, inclusive, né? Essa categoria, nesse preço, as categorias variam juntas. Ela, de certa forma, facilita, porque ao escolher uma bar, você está migrando todo o grid junto, né? Agora, o que me chamou muita atenção, Pedro, que é um fato interessante, que é a primeira coisa que se define antes do budget do hotel. Antes de criar o orçamento do hotel, basicamente, se cria o preço, né? Se cria esse tarifário bar em uma convenção, geralmente nas redes e tal, esse tarifário ou pricing, né? E a partir desse tarifário pricing é que os gerentes gerais, com seus diretores financeiros, vão desenvolver aquele orçamento daquele ano, entender a ocupação média por período, por dia, e aí vão jogar ali um orçamento de faturamento para custear toda a sua operação e o resultado esperado no final do período, né? Falando assim em vantagens e desvantagens, né, Pedro? A gente, enquanto tarifário pricing, é realmente um tarifário dentro da caixinha, né? Você não tem muita flexibilidade. Esse preço, é aquele preço, é a bar 0, é a bar 1, e aí o preço vai mudando e vai mudando toda o resto do board de preço, do tarifário, Tudo, junto, né? É totalmente fixo, né? Você já falou um detalhe que é a limitação inferior. E a limitação superior, né? Tem muita gente que fala que o céu é o limite. O céu não é o limite no tarifário pricing, né? Você já teve demanda por aumentar mais do que uma bar 0 num tarifário? Enfim, já. como é que conta pra gente da sua experiência com esse tarifário? Eu já tive, sim, essa experiência da gente ter um nível tarifário que chegava na bar 0 e simplesmente a gente não tinha mais, a gente continuava tendo oportunidade de aumento de preço, mas a gente não tinha mais bar para ser colocada. Então a gente teve que criar uma bar nova para que a gente pudesse subir o preço. Isso, É teoricamente, é um interessante tarifário público, nisso né, que você eles fazem. falando, Pedro, desculpa te interromper, mas a bar 0 é a mais alta, né? A bar 10 é a mais baixa, né? Vou falar que cada rede faz de um jeito, né? Cada hotel faz de um jeito. Alguns locais é de 0 a 10, outros é de 10 a 0, depende. Estou só usando a mesma métrica que você usou, onde a 0 é a mais alta, né? Mas o que aconteceu foi que a gente teve que definir uma nova bar para que a gente pudesse aplicar. E isso você já perde tempo, ponto. Só você reunir todo mundo e falar, olha, nossa barra -1 ou barra 11, que seja, em vez de 500, agora é 550, já teve uma reunião, já teve uma tomada de decisão. Se você já tem toda a barra cadastrada no seu sistema, você vai lá cadastrar mais uma barra, né, que perde tempo, uma série de dificuldades aí que é criada, sendo que nem precisava, né? Então essa Exato. é uma grande Um desvantagem limitador. dentro do tarifário, isso. Mas eu acho que uma vantagem também que você falou aí, acho que é importante citar, é a questão do controle, né, Cristiano? Você sabe exatamente o que está acontecendo na unidade quando você tem um tarifário já definido. Se você está vendendo a 500 e você vê entrar uma tarifa pública por 450, opa, alguma coisa está errada, né? Agora, então você consegue, gerente geral, RM, diretor financeiro, seja quem for, consegue facilmente entender se aquela tarifa que está sendo vendida realmente é a tarifa que deve ser feita, entendeu? A controladoria, né? Vamos falar assim, você tem um controle muito maior do preço que foi vendido e que preço que é aquele. Aquele é um preço num nível, estava em tal período, etc, etc. E as categorias também ficam todas ancoradas. De certa forma, você tem uma estratégia entre categorias que não muda. Eu conheço RMs que preferem trabalhar a ocupação total e não categorias desancoradas.
Isso pode ser uma vantagem estratégica, né, para determinados destinos. Eu tenho a impressão, e eu acho assim, quando a gente vai para o custeio da máquina, Pedro, não sei se você concorda comigo, mas vamos colocar assim, um quarto duplo. Quarto duplo custa, você falou, R$500, tá? Significa que 2 packs é R$250 cada um. Então, no meu entendimento, o custeio que esse Pax tenha com café da manhã, enfim, ele deveria variar esse Pax extra entre 35% e 40%, 45% no máximo, a depender. Eu sempre costumo dizer que essa relação é a relação se o seu quarto é amplo e você quer mais frequência por apartamento, no lazer, por exemplo, você reduz, você dá uma reduzida na relação Pax, joga lá para 30% o triplo, mais 60% o quádruplo em relação ao duplo, né? Mas no tarifário pricing, a gente sabe que isso não é assim, até porque ele é muito utilizado no corporativo, né? Geralmente é quem manda, geralmente na metodologia, no mercado, o lazer ele vem de carona. Mas o fato é que você tem cama extra de R$50, sua tarifa está R$500, vamos falar assim. Né? Aí a cama extra é R$50. E nem sempre a cama extra é uma cama extra. É mais uma cama, é um triplo, é um quádruplo, né? Existe a cama extra, que é só aquela cama que é extra mesmo, que é o conceito de cama extra. Mas existe o... E a cama extra, ela vai consumir café da manhã, ela vai consumir as dependências, enfim, ela vai fazer uso do mesmo jeito. Então, esse conceito da ancoragem, tanto por categoria quanto por Pax, para mim, quanto criança também, eu acho que em determinados momentos ele pode facilitar, sendo uma vantagem, mas em determinados outros cenários, ela pode ser depreciativa do ponto de vista de gestão de custos, porque você está perdendo receita. Né? Faz sentido para você, Pedro? Faz total sentido. Eu acho que vale também, você falou, depende da categoria do hotel. Se você é um hotel basicamente corporativo, talvez você nem consiga colocar mais 30%, 40% para o double, né? Na verdade, você tem que tomar muito mais cuidado na sua tarifa contratada corporativa do que sua tarifa pública, mas isso é uma outra questão, não é que a gente vai entrar agora. E se você é um hotel lazer, com certeza, né? Se você é um hotel lazer, com certeza, a parte do que você falou do apartamento triplo, muitas vezes você tem R$500 para duas, você falou mais uma terceira cama por 50, você vai estar vendendo em vez de 250, vai estar vendendo por 100 e pouquinho, 150 cada apartamento, fazendo uma conta bem grosseira. Então o preço por pessoa vai ser bem menor. E muitas vezes as pessoas esquecem dessa questão quando estão vendo o apartamento, o pricing flat, né? Esse pricing que a gente está falando, que é o de grid, né? Então eu concordo com você, eu acho que depende muito da categoria, mas de modo geral, se deixa muito dinheiro na mesa quando você coloca um apartamento triplo, quádruplo com valor fixo, né? E muitas vezes você esquece, as pessoas esquecem. Eu lembro Pode de um falar, exemplo, perdão. um case que... Não, estamos juntos, você sabe que a gente aqui não tem essa cerimônia, tá, Pedrão? A gente vai batendo esse papo aqui, é papo de botequim mesmo, é conteúdo, é relevante, mas vamos tocando. Houve um case na EJSMI que foi premiado, um awards, inclusive, se não me falha a memória, eu posso estar enganado, mas eu lembro que foi apresentado um grupo de RMs da Accor em um determinado hotel. A gente sabe que o Ibis geralmente tem o corporativo, ele basicamente é single, né? Assim, a frequência é 1,4 por quarto, às vezes 1,2 a frequência anual de um hotel corporativo. E aí eles lançaram uma promoção de R$1 a cama, o duplo, tá? A diferença era R$1 o duplo e elevaram o faturamento do hotel absurdamente. Eu tenho a impressão que eles aumentaram a frequência do hotel. Lembrando que o café da manhã é por fora, é uma taxa extra. Então, é isso que eu falo, assim, RM, você fazer gerenciamento de receita, não é uma questão de preço, é uma questão de estratégia e observância da sua demanda. Né? Enfim, eu acho que essa previsibilidade, essa observância vai trazer para você uma previsibilidade, você vai tomar ações que vão realmente trazer resultado. Enfim,
E o papel do RM, Pedro, no tarifário pricing? A impressão que eu tenho, né, é que quando o RM opera com o pricing, ele é limitado naquelas caixinhas, vamos falar assim, né? Bar 0, bar 1, bar 2, bar 3, bar 4, bar 10. Ele é praticamente um analista de demanda só e um alocador de caixinha, né? Vou colocar nessa caixinha, vou colocar naquela. Né? Facilita? Ou é você frustrante? Ser sincero, facilita. Facilita porque você não precisa... R$200 você está barato, 250 você está caro. Se você não tem nada no meio, não tem muito o que fazer. Então, facilita. Né? Facilita você não precisar tomar uma decisão entre 220 e 230. Mas, por outro lado, é limitante. Frustra quando você quer colocar 230 e talvez o tarifário nem foi feito pelo próprio RM que está operando naquele momento e você descobre que o seu bar 9 é 200 e a bar 10 é 300. Você quer colocar 250, você simplesmente tem que mudar toda a barra do hotel, tem que refazer todo o seu pricing para você conseguir fazer isso. E não necessariamente é culpa de alguém, pode ser culpa do mercado. Existia uma tendência de se chegar até R$300, onde, na verdade, a maior tarifa seria 300, então, logicamente, os gaps entre as últimas categorias iam ser grandes, mas o mercado realmente foi acima do esperado, e, na verdade, o seu bar 9, bar 10, acaba sendo sua bar para média alta temporada, né? Quando você está ali com 80%, 70%. Então você acaba ficando limitado porque você já tem gaps muito grandes entre bar, sendo que ali você não poderia ainda crescer tanto quanto você deveria, ou gostaria. Só um momento que caiu o fone. Mas sim, parece muito que seu limitado. microfone melhora quando cai o fone, viu, Pedro? Então vou ficar sem um. Fica melhor assim? Parece que o microfone dá um som mais... Mas vamos lá, fica à vontade aí para ficar mais confortável para você. Bom, vamos lá, e aí vamos para o nosso tema. A gente já contextualizou, eu acho que conceitualizou também muito bem o que é um pricing, né? O que é o tarifário pricing, o grid, a tabela de tarifas bar. E sobre o open price, o que é o preço aberto, né? A tarifa aberta, né? Como é que funciona isso? Você tem trabalhado com isso? A primeira coisa que a gente tem que falar é isso aí que a gente estava falando. Agora, com o Open Pricing, se a gente tiver um hotel Open Pricing, em vez de eu decidir entre 250 e 300, eu posso definir qualquer valor entre 250 e 300 que eu quiser, uma vez eu vendo que aquele hotel, naquele momento, para aquela ocupação que eu esteja, versus concorrência, versus tudo aquilo que a gente também olha, eu preciso de um preço de R$278. Pronto, eu posso decidir esse valor. Seja porque o 278 é abaixo de um concorrente específico ou acima de um concorrente específico, ou é alguma estratégia em relação à média do mercado, ou é alguma estratégia minha, onde eu quero vender X% a mais do que eu estava vendendo. Então, na verdade, ele permite muito mais mudanças de preço de forma muito mais assertiva em relação a qualquer parâmetro que você quiser pensar, né? Seja você mesmo, seja orçamento, ou seja até mesmo versus concorrência, né? Acho que essa é a principal vantagem que a gente está falando. Eu ia fazer essa pergunta para você, deixei para fazer aqui. No tarifário pricing, você tem um concorrente, por exemplo, você tem a tarifa lá, uma bar 3 e uma bar 4, 250 e 300. Você tem um concorrente que é melhor que você e está 290, mas você tem um outro concorrente que está pior que você e está um pouco acima. Quer dizer, você não consegue encaixar. No tarifário Open Price, você consegue encaixar certinho no mercado, né? Isso seria uma vantagem. Agora, uma coisa que a gente vê na prática no B-Book é que o Open Pricing, ele traz mais faturamento também porque ele consegue atingir mais segmentos de clientes, né, Pedro? Você consegue trabalhar o preço certo realmente na hora certa, seja pelo mercado, ou seja por uma variação partindo de uma referência que você vai estabelecer. É muito mais uma regra de estratégia do que uma caixinha na qual você pode andar dali para cá, né? Faz sentido isso para você? Faz sentido, Cristiano, porque, na verdade, o preço ele está todo relacionado à sua estratégia de vendas, né? Quando você fala
quero ficar em relação ao concorrente, ou eu quero subir o preço em X%, isso não é só um pricing, não é só uma questão de precificação, mas também é uma estratégia mais ampla da unidade. Né? Qual vai ser o seu posicionamento de preço versus mercado? Né? E dentro disso, a gente não vai falar muito dessa questão, mas você pode também variar os seus descontos. No Open Pricing, você tem variações de descontos, onde você pode também variar de acordo com a sua necessidade. Que muitas vezes em tarifários engessados do pricing, isso não é possível. Né? Sua tarifa no flex é 10%, acabou. Sua tarifa não flexível é 10%, fim de papo. Aqui você pode ter esse tipo de variação, mas, claro, isso tudo derivado de um preço mãe, né, que é o mais importante nesse caso aí. A gente está trabalhando aqui muito mais a questão do preço mãe, ele ser mais flexível, né? Uma das desvantagens disso, e que assusta muito os gerentes e diretores, é o descontrole, né? Esse tipo de poder que é atribuído ao RM na análise de mercado e na análise do One Night on the Book, ele pode sugerir algum tipo de controle, né, sobre o preço, descontrole sobre o preço que o RM está vendendo. O que a gente costuma apontar é que quando você tem a origem do preço, ao contrário da montagem do tarifário pricing, no Open Price, derivado de um budget, o que o RM realmente ele tem que fazer é gerenciar aquela receita para trazer a meta. Né? Você consegue definir uma tarifa mínima, né? A gente vai lá e coloca não vender por menos que isso, enfim. Ela pode ser questionável numa reunião de regras estratégicas, enfim, pelo RM, pelo gerente comercial, etc, etc. Mas, de fato, se a meta do RM é trazer a meta de receita, não faz sentido você engessar o cara para o cara não conseguir alçar voos maiores. E, enfim, o que a gente coloca é que o que é fundamental é o resultado. Né? E o faturamento que vem, quando o faturamento vem, o resultado, consequentemente, vem. E se você tem uma tarifa mínima, a questão do Open Price e a maior segmentação, uma maior capacidade, maior número de tarifas, a indexação mesmo que a gente falou por quarto, por pessoas, por cama extra, etc, etc, você consegue atingir voos maiores, resultados maiores. Então, o controle real mesmo, eu sempre comentei isso com meus clientes, o controle que precisa ter é da meta de faturamento, porque, afinal de contas, é gerenciamento de receita, né, Pedro? Não é gerenciamento de tarifa. Com certeza, se o hotel está batendo aquele faturamento ou não. E como você falou, é possível se definir alguns parâmetros para que também não saia totalmente do controle. Até porque, Cristiano, a gente tem que lembrar que o hotel tem um posicionamento, né, dentro do mercado. Então, se eu tenho um hotel upscale, eu não quero colocar o meu hotel a menos do que X reais, considerando o que a concorrência faz. Muito também por conta do posicionamento do hotel. Né? Mas isso pode ser definido por uma questão estratégica da unidade, ou pode ter reunião, gente, R$400 não está dando, vamos baixar esse preço mínimo. Né? A gente está, claro, a gente está jogando 400, 300, 500 de forma lúdica aqui, mas são definições muito importantes e que têm decididas não só pelo RM, mas para todos os envolvidos na tomada de decisão. Né? Eu costumo dizer que quem define o preço é o mercado. É claro que o produto ele tem que ser valorizado e ele pode buscar o preço que realmente é percebido pelo valor do cliente, da experiência do hóspede e etc. Mas na maioria das vezes eu vejo alguns diretores perguntando para mim: você acha que eu consigo repassar na tarifa tal valor por conta disso que eu vou acrescentar? Enfim, essa pergunta vira e mexe. Acontece para gente que gerencia receita. E a pergunta sempre que eu falo vai depender do seu mercado. Eu tenho clientes que eu falo assim: eu gostaria que o seu hotel fosse naquele outro destino. Esse mesmo hotel naquele outro destino, ele teria outro nível de precificação. Né? A gente comparar Búzios com Cabo Frio, a gente comparar Rio de Janeiro com, vamos lá, enfim, em relação a preço, com Rio, ou até, São Paulo. enfim, exato. Não existe
né? Enfim, você tem o produto, você tem o destino, você tem a experiência, você tem o serviço. No último webinar nosso sobre construção da precificação do hotel, o João, que é controle, trabalhou muitos anos na Cor, ele comentou isso, ele falou, preço é definido pelo valor percebido, que você consegue entregar para o seu cliente, né? E, enfim, mas uma coisa que às vezes eu vejo como estratégia também que alguns diretores adotam, e o Open Price permite isso, é a precificação independente de categorias, Pedro. Você já trabalhou com precificação independente de categoria? Quer dizer, o seu quarto standard fica mais caro do que o luxo? Porque é claro que os quartos mais baratos, eles vendem mais rápido, porque as operadoras e as OTAs, elas costumam liquidar os melhores preços. Elas mostram os melhores preços para gerar produtos reservas, né? Enfim. Conta para a gente sua experiência com... Eu, particularmente, nunca trabalhei com esse tipo de preço. Sinceramente, Cristiano, nunca tive essa experiência. É muito complicado realmente você colocar no hoteleiro que existe esse tipo de... que pode-se ter esse tipo de análise, né? Esse tipo de estratégia. Mas eu concordo com você, você poderia ter facilmente um apartamento standard acima de um superior, numa data específica, né? Porque você só tem um disponível, então você vai, na verdade, tentar vender o superior um pouco mais, e quando ele, na verdade, fechar de novo, o standard já vai estar um preço maior. Estou dando um exemplo aqui, mas é muito complicado de você ter essa variação de preço negativa para o standard. Eu digo isso na percepção do cliente, tá? Isso não na questão de RM. Eu vejo que você tem 50 superior sobrando e um só standard, por que não você não pode querer vender? Na verdade, ao contrário, na verdade é exatamente isso. 50 superiores e só um standard, por que não esse standard está no valor quase igual ao do superior, né? Supondo que esse standard, por exemplo, ele tem uma tarifário para operadora, para clube de férias e tudo mais, né? Ou até dar um upgrade, né? Existem outras estratégias de você poder dar o upgrade. Eu vejo esses dois níveis de conceito estratégico. Tem cliente que não liga e tem cliente que acha que é fundamental. O Open Price ele facilita isso também, né? Você consegue trabalhar desindexadas as categorias. Enfim. E o papel do RM? Flexibiliza o trabalho no Open Price? Ele fica mais estratégico, Pedro? Eu ia falar que o papel do RM é convencer todo mundo a colocar o Open Pricing, né? Começa por aí, né? Mudar a chave do pessoal falando que, gente, o Open Pricing é melhor do que colocar níveis tarifários. Mas com certeza facilita muito a vida do RM. Vou colocar agora um pouco, jogar para a Bbook, que com certeza, para que você tenha Open Pricing, você precisa ter uma boa distribuição. Não adianta você querer ficar colocando preço manualmente quando você não tem níveis tarifários definidos, né? Se você não tem uma distribuição automática dos seus preços, dos seus canais, não adianta nada você definir preços abertos, como é a tradução livre do Open Pricing, se você vai precisar ficar colocando em cada um dos seus canais, cada um dos seus preços que você definiu naquele momento, né? Então, se você quiser aproveitar essa bola aí e falar um pouco disso, Cristiano. Na verdade, o Bbook ele foi desenvolvido para o Open Price, né, Pedro? Você sabe disso, né? É o contrário, é o inverso, né? Eu vim da área de planejamento, de performance, então eu fazia o budget do hotel e como eu não tinha experiência de rede, eu não fui doutrinado ortodoxamente por esses conceitos metódicos aí, eu fiz meu curso de RM depois que eu vi que o hotel não batia meta, né? E coisa de errado. A verdade foi essa, foi aí que eu fui buscar. Eu trabalhava na época com BI, e aí as performances e aquela história. Estava chegando no Réveillon e o hotel estava bem a boca. Então, era diretor correndo para um lado e eu vendo que o comercial não batia meta, eu fui correr atrás disso. Então, enfim, foi um caminho inverso, né? E eu consegui automatizar ali entre budget e precificação. E price. E precificação, né? Uhum. E nesse caminho, assim, a gente teve essas questões de regras básicas, mas eu vi muito na hora de oferecer o Bbook no mercado, Pedro, uma resistência gigantesca, assim, não funciona, isso não dá pra gente, a gente vai ter que dar passos para trás, não sei o quê. E eu vejo que, assim, alguns RMS que estão chegando no mercado, já estão chegando
sem essa possibilidade de abrir preço, continuando com o precinho da caixinha. Eu gosto de ouvir os RMs, sêniors, que trabalharam em grandes redes. Eu sou o único, todos os webinars, eu sou o único representante da hotelaria independente aqui junto de vocês, né, Pedro? Mas você sabe disso, que a gente tem regras de flutuação, onde estabelece preço mínimo. O B-Book, ele varia preço de acordo com o mercado, do mesmo jeito que ele pode variar com uma Edson The Book, você consegue criar regras mistas e tal, depende da estratégia que você vai criar. Pode ser por ocupação total, pode ser por ocupação total com as categorias indexadas ou não, isso é uma regra possível, mas você sabe que a gente está tendo que fazer um versionamento novo, né, para poder dar uns passinhos para trás, porque tem RM que quer mexer só com tarifário pricing, e a gente então criou o tarifário pricing dentro do B-Book, né, nessa versão nova que a gente está lançando, e dá para trabalhar normalmente na versão atual, mas a gente melhorou isso para tornar a usabilidade melhor, enfim, mas o fato Cristiano, é que... só cortando, só deixar claro que é ou um ou outro, tá? A pessoa pode continuar optando por open price. A gente deu um passo atrás, mas na verdade ele pode tanto um quanto o outro. Não é? Exatamente, deixamos de usar o conceito, né? Agora, na verdade, ele pode optar por um ou outro, né? Eu acredito Pelo no menos open foi isso price, ou eu quero continuar no pricing. Exatamente. Isso aí, boa. Não é que nós voltamos, nós só demos mais uma outra opção. Exatamente, continua com aprovação automática e da maneira como você disse, assim, o B-Book hoje é o mais integrado do mercado, né? A gente distribui quase na totalidade dos channels disponíveis no mercado nacional. A gente tem integração com vários softwares, os maiores softwares, os grandes softwares regionais, né, PMS, e, enfim, banco de dados diversos. A gente investiu muito nessa área de integração. Até porque é o seguinte, o nosso negócio é automatizar a análise para tornar a decisão do RM cada vez mais estratégica. A força do B-Book, você sabe que é essa, né, Pedrão? A gente trabalha para isso, a gente soa a camisa, o dia a dia do B-Book é trazer mais automação, é trazer mais resultado, tornar o RM cada vez mais analítico, mais estrategista e menos braçal, né? O número de... Menos colocar preço lá dentro, né? Exatamente. E hoje a gente tem essa gama, essa interface de gerenciamento de reservas, né, que a gente chama, que é a camada de distribuição do B-Book, que do mesmo jeito você consegue entregar ali no B2B, você entrega no Cinex, você entrega no Minibiz, entrega na Foco Multimídia, enfim, nós temos também motores de reserva que estão integrados com a gente, e você consegue realizar isso com o B-Book de maneira automática. Muito hotel rodando isso no automático, quer dizer, não fica aprovando tarifa, a tarifa é automaticamente de hora em hora sugerida e imputada nos channels, e o RM ele continua monitorando estratégia, montando táticas de precificação, de segmentação, onde ele consegue o que eu tô vendo, acompanhar o resultado. Cada vez mais gente utilizar o Open Pricing por conta da concorrência. Tá? Isso é muito interessante. De colocar, na verdade, a estratégia 5% acima da média da concorrência, por exemplo. E que isso a B-Book faz muito bem. E para períodos longos, a longo prazo, isso funciona muito, né? E aí você só consegue fazer com Open Pricing. Você não tem como obrigar que a concorrência tenha um valor certinho dentro da sua caixinha, 5% abaixo, né? Eu já ouvi... O que eu estou vendo é isso. Eu já ouvi RMS dizendo para determinados hoteleiros que não é possível fazer open pricing no Brasil porque os PMS não têm capacidade de assimilar as reservas com preços diferentes, Pedro. Isso é verdade, Pedro? Eu não lembro nenhum PMS até hoje, e na verdade versões antigas, por exemplo, do Opera tinha isso, mas nas versões novas, eu não lembro de ter nenhum tipo de problema em receber... Exatamente, amarrar, tem que ter aquele preço criado. Até mesmo no CMNet, eu lembro que existia sim esse problema, mas atualmente eu não me recordo de ter, não. Até porque existem hotéis que a gente está trabalhando nisso com o CMNet e não tem nenhum problema de imigração. Airbon,
seja DMH, Xenius, Se enfim, tivesse, a gente já sabia, né? Porque o que tem já está trabalhando dessa forma. Comebook, né? E mais um monte aí na lista de integração rodando, enfim. E assim, cases, né? Vamos falar de open price, vamos sair da hotelaria. O Uber, cara, ele é precificação dinâmica e assim, na mesma hora que você pede um Uber, ele te dá um preço, você pede um outro no mesmo lugar, ele vai te dar outro preço, cara. Eu tava esse ano na AGSMI Experience, teve um, não, né, na Rock Revenue Optimization, né, eles colocaram, né, um palestrante que trabalha com pricing para varejo e etc. Ele trabalha com consultoria em price, não para hotelaria, mas outros mercados. E ele falou, o mais importante não é nem você ter a capacidade de previsão da demanda, não. É você entender qual o preço o seu cliente está disposto a pagar. E aí, quando ele foi explicar essa visão, né, ele usa o método de variação instantânea de preço. Então, você tem ali 50 pessoas olhando para aquela mesma data, ele coloca preços diferentes no mesmo horário, naquela mesmo momento, para aquelas 50 pessoas. E aí você vê que determinado preço teve uma conversão, é aquele preço ali que a turma está disposta a pagar. Então, quando a gente fala até de tarifário pricing, né, você é muito engessado nesse sentido, você não consegue. Quando eu fui falar isso da inteligência artificial, né, para desenvolver isso, que o Bbook, a gente tem condição de entrar esse tipo de situação, né, dentro da nossa equipe de ciência de dados, e um parceiro nosso falou assim, mas eu não acredito que o hoteleiro vai permitir que o Bbook fique alterando o preço simultâneo, igual a Uber faz, igual a Amazon faz. Né? O conceito do Open Pricing, eu acho que ele vai muito além, Pedro, só de uma questão da previsão de demanda e de você conseguir entregar o preço certo para a pessoa certa, dentro da visão do pricing, quebrando a geleira do pricing. Mas é que se você realmente quer encaixar o preço certo para a pessoa certa, você tem que buscar entender qual que é esse preço. E não você criar em outubro um tarifário pricing e entregar esse tarifário para ser o tarifário do seguinte ano de operações daquele hotel. Isso é quase que absurdo, né? Enfim. Eu acho que quando entra dinheiro envolvido, o hoteleiro, como se costuma, já aceitar um pouco mais, né? Até porque a gente já está acostumado a fazer isso, mas de forma contrária. Quantos hoteleiros não colocam promoção para rodar de madrugada, por exemplo? É exatamente isso, mas de uma forma inversa, né? De dar promoções quando a pessoa está procurando preços menores. Mas por que não ao contrário? Né? Você aumentar o preço à medida que a pessoa está procurando, tem muitas pessoas procurando aquela mesma data. Não vejo isso como uma má ideia, não. Sei que já está sendo implementado em várias, como você falou, na Uber já tem, mas para hotelaria eu acho excelente. Né? Você colocar os períodos de pico ali para alguma coisa, para algum determinado evento, para algum determinado demanda específica ali, e você aumentar o preço específico para aqueles dias. Por que não? O Bbook já surgiu faz agora isso, na minha cabeça. Quando você, por exemplo, vai ter o início de alguma venda de show, de algum festival, né? Por que não você ter um aumento de preço? Claro que eu estou aqui quase um brainstorming, né? Não estou falando o que deve ser feito agora, nesse momento, mas que, por que não? Se você vai ter uma demanda absurda naquele período específico, porque você tem a abertura de algum evento ou a abertura de alguma coisa, por que não? Né? Eu tenho exemplos. Uma cliente, por exemplo, em Salvador, que o hotel dela é corporativo, mas é próximo da Fonte Nova, na Copa América, ela foi lá e criou exatamente isso aí. Ela foi lá no Bbook e criou períodos casados com os jogos da Fonte Nova, da Copa América. Nos Jogos do Brasil, ela potencializou ainda mais o preço, é open price, ela jogou o preço que ela queria, e o Bbook ainda flutuou de acordo com a regra que ela colocou, a ocupação dela. Ela falou que teve o melhor resultado do período. Uma estratégia que ela usa, por exemplo, eu tenho um outro cliente que tem um evento chamado Rally dos Mares, aí já é no interior, né? E ele já cria o evento dentro do plano comercial dele, tá? E ele consegue apontar ganhos de resultados, são espetaculares.
Pedrão, eu achei nosso bate-papo assim sensacional. Eu acho que a gente conseguiu avançar muito nesse papo, na sua experiência, no que a gente faz, no que a gente entrega. Vamos partir para a conclusão aqui, para a gente fazer uma jogadinha. Se você fosse optar hoje, como você conhece já a estrutura do Bbook, etc., Open Pricing ou Pricing convencional? Open Pricing, com certeza. Mantenho o Open Pricing. Com certeza. Mais faturamento, gestão de receita é Open Pricing, Pedrão? Eu acho que sim, concordo. Eu achei que você não ia falar com a sua opinião também, ué. Assim, a gente como empresário, né, a minha opinião é o que o mercado estiver comprando. Então, a gente colocou o Tarifário Price dentro do Bbook também, né, Pedro? Mas eu espero que a gente continue avançando aí com esse Open Pricing, porque, cara, é surreal a gente inovar, lançar uma ferramenta nacional que é totalmente diferenciada de todo o restante, né, do ponto de vista de flutuação de preço, e ter que dar passos atrás porque a gente está um pouco além do que é chamado fit de mercado, né? Que a cultura hoteleira hoje permite no Brasil. Mas a gente está tendo resultado, a gente está tendo, enfim. E a gente entrega alternativa, como a distribuição, com vários canais, etc, etc. Pedrão, vamos lá, nós já estamos estourando nosso tempo aqui. Conta para mim, o que você deixaria aí de conclusão para a galera com a experiência que você tem e sobre o nosso tema aqui, Open Price realmente funciona? Não, ia falar para ouçam os seus RMs, né? Ouçam os seus RMs, que eles, quando falam que o Open Pricing ajuda e traz mais receita, com certeza eles têm razão. Né? Com certeza eles já estão ali todo dia olhando o número, todo dia olhando o mercado, todo dia fazendo análise de demanda e previsão de ocupação e receita. Então eles têm muito mais clareza no que eles falam, quando eles falam que o Open Pricing funciona e vai ajudar a vida deles, inclusive, sobretudo se eles tiverem uma distribuição que ajude a fazer esse Open Pricing, do que fazer as caixinhas de preço, onde tem uma série de problemas, uma série de limitações, em que apesar de muito mais tranquilo como uma questão de controle, você acaba deixando dinheiro na mesa, acaba perdendo dinheiro efetivamente. Né? E se por acaso é uma questão de controle, como eu falei anteriormente, cita regra, coloca regras, seta regras, na verdade, dentro de preço mínimo, preço máximo. Na própria Bbook é possível fazer isso, preço mínimo, preço máximo. Quando você fala de, na verdade, qualquer, seja por ocupação, seja por concorrência, é possível você setar um preço máximo e mínimo por tipo de período. Então, baixa temporada, o preço vai ser X, alta temporada vai ser Y. De modo que você tenha, sim, o Open Price, mas que você possa trabalhar esse preço mínimo e máximo por temporada. Então, assim, não vai perder o controle totalmente do que você está vendendo. Vai ter só mais receita e mais possibilidade de aumento de faturamento. Né? É isso aí. Pedro, obrigado, cara. Gostei demais do papo. Eu que agradeço Vamos para a próxima, né? Hoje eu tô com fundo, não estou com fundo falso, mas acho que deu certo, né? Deu certíssimo, deu certíssimo. O que importa é o conteúdo. Falso que eu depois... digo, tô com umas obras atrás, em vez de o fundo azul da Bbook. O fundo é real. Fundo é real. Eu esqueci de falar, né? Quem quiser saber mais, quem quiser, dá um clique aí no Bbook, pede uma demonstração. Quem quiser entender, a gente dá 1 hora de consultoria grátis para explicar as diferenças. Você vai bater um papo com o próprio Pedro aí, com a nossa equipe, enfim, todo mundo no Bbook RM. Nós estamos com a equipe cada vez maior, né, Pedro? Crescendo bastante. A gente, sua consultoria aí, 1 hora de consulta, o Marcão colocou aí na tela. E acesse o QR Code, ou então dá um bbook.app, você chega lá no site, faz o contato com a gente, tenho certeza que você vai gostar, assim como todo cliente Bbook. Tá joia, galera? Obrigadão, obrigado, Pedro, um abraço e até a próxima. Legal, obrigado, Cristiano. Obrigado, gente. Clica aí no QR Code, fala comigo, vamos ter 1 hora de consultoria grátis aí, tá bom? Valeu! Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.